Então que Deus nos abençoe. Amém. Vamos então continuar essa pregação do domingo passado, né? Casamento e divórcio. Vamos falar sobre isso. Continuar. Domingo passado nós lemos aqui, né? O Mombrana, então, antes de 65, o Mombrana tinha uma visão, uma opinião, um ponto de vista, que o homem não poderia casar novamente. Né? Nós vemos isso na mensagem, 2 mensagens antes de 65, o Mombrana pregando isso e ensinando isso, perguntando respostas sobre os seus. Perguntaram para o Mombrana, pode haver, Mombrana, um segundo casamento? Ele falou, não, de maneira alguma, não há escritura para o segundo casamento na Bíblia Sagrada. Então nós vemos que a revelação da palavra de Deus veio ao Mombrana dia a dia, né? Não veio tudo de uma vez só. Veio a ele gradualmente essa revelação. Como a luz da aurora, que vai dia a dia clareando mais, né? Até ser dia perfeito. Perfeito. Então nós chegamos nesse ponto. Vamos ler uma escritura aqui, Moisés, por favor? Romanos 7, versículo 1, 2, 3. Romanos 7, versículo 1, 2, 3. Não sabe vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera, se for do outro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada de adúltera, se for do outro marido. Amém. Amém. Irmão Leonildo, faz uma oração, por favor, pelo culto. Pai Celestial, Deus, Deus, estamos graças por mais essa noite, mais esse tempo, Deus, permite, Senhor, de chegarmos, Senhor, a mais esse culto, Senhor. Nós humildemente suplicar o teu perdão para com nossas faltas, nossas negligências. Pai, rogamos tu esteja nessa hora, nesse instante, com cada membro da tua igreja eleita, onde se encontra cada um deles, Pai. E agora rogamos, Senhor, mais da tua palavra, Senhor, da tua mensagem, Senhor, que tu, Senhor, está trazendo, Senhor, por certo, os nossos corações nessa noite, Pai. Abençoa-nos, Senhor, a tua voz, a tua mensagem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, de nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar. Nós vemos que o Mombrana tinha as suas opiniões. Ele fala, essa revelação mudou completamente as minhas opiniões. Nós vimos isso na mensagem do quinto selo. Né? Então, quando vinha para Mombrana a revelação da palavra, a opinião dele se desfazia como a neve diante do sol. Ele nunca mais voltava a ensinar aquilo que ele ensinava antes da revelação vir. Antes da revelação vir. Então, antes de 65, o Mombrana tinha a sua opinião sobre isso. Por exemplo, numa mensagem 64, perguntar para ele, irmão Brana, vejamos, pergunta e resposta número 3, em seu parágrafo 80. Pergunta e resposta número 8, né? Número 3, a pergunta número 8. Irmão Brana, vejamos. Vejamos. Para uma pessoa que tem um cônjuge vivo, divorciado, que se volta a casar antes de vir a mensagem, e para ministrar, e para ser ministro. Né? Bom, em 1 Timóteo 3,2, se deseja anotar isso, e Tito de 1 a 6, anotei essa. Eu quero que leiam isso para esta pergunta, vem? Se um homem deseja o ministério de bispo ou de pregador, uma coisa ou outra na igreja, ele tem que ter uma esposa, isso é certo. Um ministro, agora, isso é em 1 Timóteo 3,2, de Tito do 1 ao 6. Agora, Tito do 1 ao 6, sim,
Agora nota que a Bíblia diz que esse homem que é o ministro na casa de Deus, ele terá uma esposa. Agora pergunta e resposta número 8. Então, isto era o que Mombrana ensinava antes de vir para ele a revelação sobre casamento e divórcio em 65. Amém. Então vocês têm que perceber uma coisa, antes de 65 e depois, antes da revelação vir para Mombrana e depois da revelação vir. Depois. Nós lemos semana passada essa pergunta e resposta aqui. Essa mensagem. Mudou Deus seu parecer? Só que foi muito corrido aquele dia. Vamos ler outra vez essa mensagem para você ver, né, como que mudou. Né, você lê essa mensagem aqui de 64 e lê essa de 65, até parece que há uma contradição na mensagem. Se a pessoa não olhar com o olho de revelação, não tiver essa revelação, que houve uma revelação e que a revelação veio a Mombrana gradualmente, ela vai achar que há uma contradição, mas não há nenhuma contradição. O que aconteceu foi que veio a Mombrana a revelação desse assunto. Né? Veio mais luz para ele sobre esse assunto de casamento e divórcio. Amém. Nessa mensagem, mudou de seu parecer, em seu parágrafo 29, aqui nós vemos que Mombrana está consagrando alguns ministros, né, ordenando, melhor dizendo. No Brasil tem essa expressão, consagrando, né? Mas o Mombrana usa, na verdade, a palavra ordenando. Né? Então aqui ele ordena o irmão Capes, né? Quantos vocês conhecem aqui o irmão Capes? Levante sua mão, está bem, abaixe suas mãos. Quantos creem que ele é um servo de Deus? Levante suas mãos, assim vai. No parágrafo 23, 24. Né? E assim aqui ele ordena o irmão Capes, e quando ele o fez, né, os umbrais, um dos anjos, você nos daria a altura, irmão? Aí ele canta o hino, né? Quando a brasa de fogo tocou o profeta, né? A quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Depois que o fogo tocou nos seus lábios, né, e purificou. E então chegamos aqui no parágrafo 29. Parágrafo 29. Onde o irmão Leonildo leu para nós semana passada, falando do irmão. Deixa eu ver o nome do irmão aqui. Irmão Ben, né? Ben Bryant. Né? Aí o irmão Brano ordena esse irmão. O irmão Ben aqui tem chegado para nós. Eu creio que ele tem pregado por algum tempo. Até agora ele não tem sido oficialmente. Eu pensei que ele tinha. Essa foi a razão pela qual eu chamei para a frente, ordenado, ou as mãos colocadas sobre ele aqui, né? Então chamando o irmão Benny para ordená-lo ao ministério. Ordená-lo a ordenação, na verdade, é reconhecer, né, que um homem tem um chamado de Deus. Não é que Mombrana transformou esses homens em pastores. Existe essa heresia hoje no meio do povo da mensagem, né? Que a pessoa só é pastor quando o outro homem coloca a mão sobre ele, né? Como se a pessoa tivesse um poder de transformar homens em ministros, em pastores. Você entende? O Mombrana ensina que não, que isso aí é nicolaítismo. Quem chama o homem ao ministério é Deus. É verdade. Deus chama o homem ao ministério. Na mensagem ordenação para ministros, o Mombrana fala: eu posso colocar a minha mão sobre o irmão o dia inteiro, isso aí não vai causar nenhum bem para ele, não vai transformar ele em pastor e ministro. Mas se Deus colocar a mão sobre ele, ninguém precisa fazer mais nada. É verdade. Mais nada. Jesus nunca foi reconhecido, ordenado a ministro. No entanto, ele é o pastor dos pastores, né? Pastor dos pastores. Então, Rei dos reis, o sumo pastor, né? Jesus Cristo, o sumo pastor. Então aqui, o Mombrana chama esse irmão aqui, irmão Ben. Agora, a esposa do irmão Ben está aqui em algum lugar, e ela é uma pessoa
muito querida, ela era uma mulher pregadora. E quando ela e o nosso irmão se casaram, e ele a trouxe para o tabernáculo, quando ela viu e ouviu a palavra, mesmo uma ótima senhora, com uma ótima personalidade, mas quando ela viu que era errado para uma mulher fazer aquilo, ela se pôs de um lado, e isso pareceu cair sobre o irmão, o seu esposo. Isso é certo, isso é apostólico. Esta é a maneira que isso deve ser. Então, aquela mulher, quando viu a verdade, deixou de ser pregadora, e aquele dom caiu sobre o esposo dela, o irmão Benny, e ele começou a pregar o evangelho. Amém. O irmão Benny toma as fitas, como eu compreendi, com a sua esposa. Eles vão fora a vários lugares, lá nas montanhas, nas selvas, e eles rodam essas fitas e comentam sobre elas, tá vendo? Comentam sobre elas, né? Eles pregam o evangelho. Verdade. Não é que a gente coloca as fitas, ele como muito hoje pensa que pastor é isso, pastor é só colocar fita para as pessoas ouvirem. O Mamãe fala assim, colocar as fitas, né? Qualquer um coloca. Na mensagem, o poder de Deus para transformar. Ele fala sobre o pastor ali, esse irmão aqui, né? Antigamente ele tocava as minhas fitas, mas Deus chamou ele para o ministério. Porque tocar fita, qualquer um consegue colocar, mas dirigir um povo, aí já é o chamado de Deus, né, para o ministério de Deus. Amém, Senhor. E outros já vão além e diz que o pastor é o absoluto na igreja, é o amém final, a conclusão. Né? Então é o extremo. Satanás quer lançar a pessoa para o extremo, ou a quem, ou além. Não consegue levar a pessoa no centro. O nosso amém, o absoluto nosso, é a mensagem do irmão Brana, né? De Deus, amém, que vem através do irmão Brana. É isso que é o nosso amém, né? De ficar com isto, né? Com isto. Eles vão fora em vários lugares e tocam as fitas, e eles rodam as fitas e comentam sobre elas. Muitas vezes eles são expulsos, mandados embora, jogados para fora. Nós contamos com isso, pois todos que vivem piamente em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. Quantos aqui conhecem o irmão Ben? Quantos creem que ele é um servo de Deus, digno dessas bênçãos que nós pediremos a Deus para ele? Quem crê que o irmão Ben é um homem que é digno de ser ordenado, né, reconhecido a esse ministério? E o irmão Ben era casado 2 vezes. Nós vamos chegar nisso ainda, irmãos. Então você vê o quê? Antes da revelação, quando o Brana cria que não podia ter o segundo casamento em forma alguma, como muitos pastores hoje estão pregando por aí, dá mensagem ainda. Não pode haver segundo casamento, porque ficam com aquilo que foi antes da revelação. Sendo que esquece que o irmão Brana, né, teve essa revelação vindo a ele gradualmente. Então nós temos que concluir a mensagem do irmão Brana com suas últimas palavras, que foi casamento e divórcio, depois de casamento e divórcio, né? Amém. Depois de casamento e divórcio. Digno dessas bênçãos, bem, ele não é um estranho. Ele tem estado conosco por anos e anos. Eu conheço como um homem humilde, ele é como eu, ele comete muitos enganos. Todos nós cometemos, mas o que eu gosto a respeito do irmão Benny, ele está pronto a se rastejar para fazer aquilo correto. Quando ele ouviu outro dia sobre o casamento e divórcio, ele e sua esposa estavam prontos para separarem, está vendo? Quando eles ouviram sobre o casamento e divórcio desse casal aqui, estavam prontos para separar. Por quê? Por quê? O porquê está aqui nessa mensagem. O único lugar de adoração. Josué, você lê para por favor? Esse é o parágrafo 243. 243 e 246. Até 243 até 246. Ele ouviu outro dia sobre o casamento e divórcio. E ele e sua esposa estavam prontos para separarem. Ora, ele a ama e ela o ama, mas eles desejaram estar de acordo com a palavra de Deus. Seja o que for que a palavra disser, isto é o que eles desejam. Eu oro para que Deus abençoe a Benny e a sua esposa para o seu serviço. Vamos colocar nossas mãos sobre o irmão. Querido Deus, nós colocamos nossas mãos sobre nosso irmão Benny como sinal que nós o amamos e cremos, Senhor. Ele está desejando fazer um trabalho para Ti, ser enviado com essas fitas, para tocá-las entre algumas pessoas que vivem nas montanhas, em lugares distantes,
ou provavelmente muitos de nós nunca chegaríamos, né? Então, o irmão Leonildo leu essa escritura para nós outro dia, domingo passado. Amém. Seja abençoado, irmão Beni. A mão direita de companheirismo nós podemos te dar como ministros irmãos, como ministro, era um ministro agora, né? Sempre foi ministro, na verdade, foi reconhecido ali como ministro ali, um reconhecimento oficial ali. Amém. John Martin, né? Agora aqui chama outro irmão para fazer esse reconhecimento, essa ordenação. John Martin. Quantos conhecem Arlen Martin? Quantos creem que ele é um servo de Cristo? Ele veio para nós, eu creio originalmente, de um grupo pentecostal. E agora eu creio que ele pastoreia e faz um trabalho independente. Ele já pastoreia. O homem já tinha o dom, já era pastor já. Amém. Ele já era um pastor. Não é que ele estava ali sem fazer nada, e o irmão foi lá e ordenou ele a pastor. Não, ele já tinha um rebanho já. E aqui o irmão ordena ele. Então vamos agora para o único lugar, 243 ao 246. Para você ver sobre o irmão Ben. O irmão Ben diz alguma coisa, editor. Ben, eu devia trabalhar em você. Deus o abençoe. Obrigada, irmão Ben. Eu amo, irmão Ben. Se você soubesse o que esse rapaz sofreu por nós naquela guerra, ele foi despedaçado pelos tiros e explodido, e tudo mais. Ele teve de tudo na vida. Deus o abençoou. Ele permaneceu fiel. Sua esposa o deixou, fugiu e casou novamente. Ele levou seus filhos. Que coisa! Eu simplesmente não consigo pensar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, Deus o abençoe. Ben. Amém. Você viu então? Amém. A esposa dele fugiu, casou com outro homem, levou os filhos. Olha a luta que esse irmão passou. E no entanto, o irmão Brana o ordenou ao ministério. Você vê como que Deus faz, a maneira que vem a revelação de Deus. Né? A maneira que vem. Antes, né? O Brana via de um jeito. Depois que Deus revelou para ele, ele falou: eu vou morrer para tudo que eu imaginava sobre esse assunto. Eu vou aceitar a revelação de Deus. E nós também temos que fazer assim, morrer para nossos pensamentos. E ficar com aquilo que o Brana revelou na mensagem casamento e divórcio. Casamento e divórcio. Quando chegou aqui, Deus mostrou para o irmão Brana: o homem pode, a mulher não. O homem pode casar novamente, a mulher não. Explicou os porquê. Está tudo nessa mensagem: casamento e divórcio. Cada membro da noiva deve ler essa mensagem. Deve ler essa mensagem, né, para você chegar a ver realmente o que é casamento e divórcio. Agora, quando nós dizemos que o ministro pode casar novamente, por quê? Porque aqui nessa mensagem, casamento e divórcio, o irmão não fala nada. O ministro não pode, o pastor não pode casar novamente. Não, ele não fala nada sobre isso. Nem aqui, nem depois daqui, ele nunca falou. O pastor não pode, não. Ele falou: o homem pode. Né? O homem pode casar novamente. Né? Agora, mas isso aí não quer dizer que ele pode casar sem o julgamento da igreja, de forma alguma. Nós temos conhecimento de pastores que casaram novamente, não fizeram julgamento algum. Depois que casou, foi lá e passou um filminho do casamento dele para a igreja dele, falando: eu casei, os irmãos pastores me casaram novamente, em tal lugar lá. Eu estou aqui, irmãos. Vocês estão felizes comigo também? Estão todos felizes com o Senhor. Né? Que barbaridade, né? Isso aí tem que ser julgado, né? Nesses casos tem que ser julgado pela igreja. A igreja é soberana, ela tem que julgar cada caso ali. Julgar o caso do pastor, se ele realmente está certo naquilo ou não. Né? Fazer um julgamento. Por quê? Porque o Brana fala que tem quatro motivos, razões que o homem pode deixar a sua esposa. Vamos começar nesse assunto agora. Os motivos, o porquê. Não é de qualquer maneira: enjoei da minha esposa e vou largá-la. Encontrei outra mais bonita. Não. Não é assim que se faz. Não, cansei dela. Não é assim que cansei dela. Não é assim que se faz. Né? Então tem aqui, né, as razões, né, que um homem, os motivos pelos quais um homem tem esse direito de fazer isso. Mesmo assim, não é que ele tem que fazer.
Ele pode perdoar também, depois do julgamento ali, ver os motivos, por que a mulher fez isso, né, cometeu um desses erros. E qual motivo será que a mulher fez isso? Às vezes tem marido que joga a esposa, né, deixa ela e joga ela nos braços de outro homem, já com intenção realmente má, né? Intenção de fazer coisa. Então, tudo isso tem que ser julgado, né? Tem que ser julgado esses casos, não é assim de qualquer maneira. Aí nesses casos, né, jamais está livre. Jamais está livre para casar. Um homem que joga a esposa no braço de outro e faz aquilo acontecer por intenção própria, por um motivo, né, impuro, né, jamais esse homem está livre para casar. Mas vamos ver aqui alguns motivos, né, pelo qual o homem tem esse direito, se ele quiser fazer. Em primeiro lugar, vamos ver aqui na mensagem casamento e divórcio mesmo. Casamento e divórcio, no seu parágrafo 256. Aqui tem um dos motivos. Esse motivo aqui não tinha sido falado ainda. Foi falado nessa mensagem. Os outros motivos já foi falado antes de 65. Mas esse motivo aqui, que está nessa mensagem aqui, foi falado pela primeira vez nessa mensagem, em seu parágrafo 256. Vamos ver aqui o que a Umbanda fala aqui nessa mensagem. 256. Note. Bom, a noiva tem que ser perfeita. Vamos ler o parágrafo primeiro aqui, 255. Porém, um sacerdote não podia fazer isso, porque tinha tocado, tinha obtido uma mulher para ser sua esposa, que já havia sido mulher de algum homem. Ou seja, no Velho Testamento, um sacerdote não podia casar com uma viúva. No Velho Testamento, não. O sacerdote tinha que casar, né, com uma virgem. Agora, no Novo Testamento, sabemos, né, que Cristo é o sacerdote. Assim, isso mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva, ela terá que ser inadulterada, a palavra. Não uma palavra faltando em nenhum lugar, certamente. Você poderia imaginar uma noiva correta, com um seio deslocado, e alguma outra coisa errada, faltando uma parte do seu corpo? Você sabe, essa não vai ser a noiva de Cristo. Ela é perfeita. Ela é em tudo a palavra. Não uma palavra faltando em parte alguma, não. Muitas pessoas não sabem identificar a noiva. Eu não consigo saber qual é a igreja verdadeira. É tão simples, né, irmãos? Vocês estão vendo aqui quem que é a noiva. A noiva, ela é inadulterada. Não falta uma palavra na noiva. A noiva é totalmente a palavra. É o que está aqui. Ela é em tudo a palavra. A noiva, ela é a palavra. A noiva, ela é a palavra. Então vocês veem isso aí? Vocês têm que ser a palavra. A outra manana diz, ele fala, 6 selos foram revelados. Não, sexo, tem que falar isso também. Aonde ele fala, nessa era manifestou o Filho do Homem, não somente um Filho do Homem. Tem que falar a mesma coisa. Tudo que a palavra é, vocês têm que ser. Amém. Cada um de vocês tem que ser essa palavra. A noiva ela é a pura palavra de Deus. Note, ele pode repudiá-la, porém, ela não pode repudiá-la. Está vendo? Ele pode repudiá-la, ela não pode repudiá-la. De forma alguma. A mulher não pode repudiar seu marido. Ele fez isso, provou isso nos dias quando Lutero, Wesley, os pentecostais, quando recusaram tornar-se a parte adicional dele, ao ter relacionado sexual espiritual para ficarem, relacionamento sexual espiritual para ficarem grávidas, com parte adicional da palavra. Você entende? Ela se recusou, a igreja recusou ter um contato com Cristo, uma relação com Cristo espiritual. A igreja luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela. E hoje também é uma coisa, as pessoas estão recusando a palavra, recusando ter um contato com a palavra. Amém. Rejeitam a palavra. Se for falar para ela a palavra, ela simplesmente vira as costas e vão para qualquer outra igreja. Tem um irmão que falou um dia para mim,
Irmão, para mim tanto faz, eu posso ir em qualquer igreja, irmão. Eu falei, que, irmão? Eu posso ir na igreja de pastor fulano. Deus vai aceitar a minha adoração em qualquer igreja, irmão. Eu falei, engano o seu, irmão. Deus não aceitou a adoração de Caim, só a de Abel. Amém. Ele só aceita a adoração aonde está a palavra completa. Em outro lugar será em vão. Por isso Jesus falou, em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Uma adoração em vão. Pessoas com a foto do Montblanc, lendo a mensagem, mas negando o que o Montblanc ensinou. Deus não aceita adoração em qualquer lugar. Só há um lugar, uma porta que ele aceita adoração. A porta que ele colocou o seu nome. No momento que um grupo rejeita uma palavra de Deus, aquele grupo ali morre naquele mesmo instante, quando ela toma um homem como seu líder. E rejeita o que a palavra diz. Amém. Rejeitando um contato com Cristo, uma relação sexual espiritual. A igreja luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela. Cristo perdeu todo desejo por aquela igreja. A luterana recusou isto. E permita-me dizer isso, vão me chamar de alguma coisa de qualquer maneira? Assim é hoje em cada uma delas. Assim é hoje em cada grupo, irmãos. Assim é hoje em cada grupo que rejeita a palavra. Deus perdeu todo desejo ali por essas igrejas, essas mulheres. É verdade. Trocou elas. Assim é hoje em cada uma delas. Elas falham em tomar essa palavra. Elas rejeitam a Cristo. No momento que a pessoa rejeita a palavra, ela rejeita a Cristo. E qualquer mulher que recusa a um homem seu filho, não tem direito de ser sua esposa. Está vendo um dos motivos aqui? Qualquer mulher que rejeita um homem, seu filho, não tem direito de ser sua esposa. Amém. Você se lembra da Bíblia quando o rei casou com Esther? Porque a rainha se recusou, ele simplesmente obteve outra para si. Lembra daquela história? Vasti, não foi? Ele chamou ela, ela recusou a vir. Recusou a vir ter com ele. Não quero, não estou querendo você hoje não. Não quero você hoje não. Aí ele pediu conselho, lá o que eu faço? Troque ela por outra. E uma virgem. E Cristo fez a mesma coisa, não é mesmo? E o que aconteceu quando ela se recusou a sair com o rei e obedecê-lo? É a mesma coisa com uma mulher que se recusa a ser esposa para ser um marido. Olha como é que a coisa é séria, gente. Por isso que a mulher tem que casar com um homem que ama. Muitas mulheres, hoje você vê falando, eu cansei do meu marido, não consigo nem olhar para a cara dele mais. Enjoou do marido, perdeu todo o amor pelo marido. Nesse caso, ele tem todo o direito dado por Deus de repudiá-la e casar com outra. Amém. Então, esse é um dos motivos. Quando a mulher recusa, né, ter relação com seu marido, ele tem todo o direito de repudiá-la, né, e casar com outra. Desde que seja uma recusa também, não que seja doente, lógico, né? Falando uma recusa, por realmente não ter mais amor pela pessoa, né? Então ele tem todo o direito de repudiá-la e casar com outra. Esse é um dos motivos que o homem tem o direito, né? Mas depois do julgamento, não esqueça do julgamento da igreja. Depois da igreja julgar aquele caso. Não é um pastor somente julgar o caso, não. Muitos pastores casam a pessoa aí, final de semana, para a igreja ficar sabendo do caso do irmão. O irmão casa 2, 3, 4 vezes na igreja. E a igreja não sabe nem que o irmão era casado. Já era casado antes daquele casamento. Casa na sexta-feira, no domingo anuncia. Casa na sexta-feira, o irmão falou. Casa na sexta-feira, né? E domingo, sábado, né, anuncia para a igreja que o irmão casou ali. A igreja que tem que julgar o caso, não é o pastor. O voto do pastor vale apenas um voto. Né? O voto do pastor é apenas um voto. Senhor, é verdade. Então a igreja que tem ali, ela é soberana, a igreja é soberana, a igreja de Cristo. Não estou falando desses grupos, esses grupos não são a igreja, irmão. Como pode ser a igreja rejeitar a palavra? Estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é soberana. No parágrafo também 68 da mensagem União Invisível da Noiva de Cristo, tem também aqui um outro motivo, né? Um outro motivo que o homem pode repudiar sua esposa e casar novamente. 68, né? Vamos ver aqui então. 68.
Agora, ela tem um sagrado, eu desejo nomear 3 coisas aqui das quais ela não deve se apartar agora. Eu estou falando, tenha a igreja em mente enquanto estou falando isso. A mulher